bem, então, chegamos à nossa quarta videoaula sobre introdução aos animais. É introdução compridinha, né? Aguenta aí, falta essa e mais uma videoaula e elas são curtinhas. Vamos lá. Então, a gente parou na terceira característica, que são a presença das cavidades corporais. Explica isso direito, Ana. Vimos até agora, né, que os eumetazoa têm o estágio de gástrulo e o estágio de gástrulo permitiu a formação dos tecidos verdadeiros. E o eumetazoa podem ser divididos em diblásticos e triblásticos. Os triblásticos, a gente viu que eles podem ser divididos em protostômios e deuterostômios. Só que os triblásticos, eles também podem ser classificados de acordo com a presença de uma cavidade corporal, um líquido, né, verdadeiro ou não no estágio de desenvolvimento embrionário, que é o celoma. Então, nós vamos ter os acelomados, que não têm essa cavidade, os pseudo, o que é pseudo? Falso, né? Um falso celoma, e os celomados que têm um celoma verdadeiro. A gente vai entender agora nessa videoaula o que é esse celoma, né? Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, né, os triblásticos, então surgem, né, em parte desses triblásticos, cavidades, como se fossem caixas, né, que apresentam um líquido amortecedor. Esse líquido de proteção é chamado de celoma, ok? Essa é uma cavidade, né, que tem aí um líquido de proteção. Todo triblástico possui esse líquido? Não, nem todo triblástico possui o líquido. Quando ele não possui, ele vai ser chamado de acelomado. O que é o A na frente? O A na frente é não, né? Não celoma. Então, não apresentam cavidade corporal. Ou seja, não apresentam o celoma, não apresentam o líquido. Quem que são? São as planárias, os plateumintos. Então, observem bem o desenho aqui, o primeiro desenho. Ó, olha o acelomado. Ele tem a ectoderme, a mesoderme em vermelho e a endoderme em amarelo. São os três folhetos, então ele é triblástico. Mas vocês estão vendo cavidade aí? Né? Uma caixinha? Não, não estão. Então ele é acelomado. Agora, muitos alunos confundem o pseudo e o celoma verdadeiro. Tanto o pseudoceloma quanto o celomado, né? Eles vão ter cavidades corporais, vão ter o líquido. Só que o que diferencia o pseudocelomado do celomado? Imagina que no pseudocelomado, essa caixa que eu falei para vocês, ela não vai ser 100% revestida. E no celomado, essa caixa ela vai estar inteirinha revestida de um tecido. Isso é o que diferencia. Ana, não entendi. Então, vamos olhar na figura. Olha o pseudocelomado. Vamos lá. Em azul, ectoderme. Em vermelho, mesoderme. Em amarelo, a endoderme. Conseguem perceber que agora existe uma parte branca aí? Que eu vou fazer de verdinho claro aqui, ó. Essa parte branca é a caixinha, é a cavidade. Essa cavidade que fica entre a mesoderme em vermelho e a endoderme é chamado de pseudoceloma. É rica em um líquido. Agora, olha a caixinha aqui do celomado. Observe que tem a ectoderme, aqui, ecto, tem a mesoderme e tem a endoderme. Só que o celoma verdadeiro, ele está revestido inteiramente pela mesoderme. A caixinha, ela está inteirinha revestida, tanto por fora, aqui, deixa eu pôr em preto, tanto por fora aqui, quanto por dentro. O celoma, o líquido, ele fica inteirinho dentro da mesoderme. No pseudocelomado não existe essa mesoderme interna aqui, ó. Por isso que eu chamo de pseudoceloma.
celomado. Então, o celoma verdadeiro é aquele que o líquido ele vai ficar inteirinho revestido pela mesoderme, enquanto no pseudocelomado não. Não tem o revestimento interno da mesoderme, é só externo. Vamos lá de novo. Olha, quem que é acelomado? O acelomado é o grupo dos plateumintos. Vai ter ecto, endo e meso, então cores diferentes, né? Em amarelo, rosa e azul. Não existe essa caixinha, não existe essa cavidade. Agora, vamos ver os nemateumintos, que é a lombriga, que é o único grupo dos pseudocelomados. Ó, temos a ectoderme em amarelo, a mesoderme em rosa, e olha o pseudoceloma. Não existe uma mesoderme aqui, ó, que revestiria a endoderme, por exemplo. Então, eu chamo esse líquido que não está inteirinho revestido pela mesoderme de pseudoceloma. Agora, olha os celomados, que são os outros triblásticos, tá? Vejo que a mesoderme, ela reveste tanto aqui quanto aqui, ó. Então, esse líquido aqui dentro é o celoma verdadeiro. E aí, então, vamos ver, né? Então, nós estamos dentro dos triblásticos, nós temos os acelomados que não têm cavidade, só plateuminto, tá? Pseudocelomados, só nemateuminto. Todos os outros são celomados. Celomados, celomados, celomados. Ana, o que é essa palavrinha aqui na frente? Esquizo, esquizo, esquizo e esse enterocelomado. É a forma como se origina o celoma, que é o que nós vamos ver. Antes da gente ver os dois tipos de celoma, o esquizo e o enterocelomados, eu achei essa figurinha que eu achei muito legal, né? Então, ó, os poríferos, coitadinhos, que não tem nem tecido verdadeiro. Os quinidários são os únicos diblásticos. E dentro dos triblásticos, eu tenho a divisão, então, de protostômio e deuterostômio. E eu tenho a divisão dos acelomados, pseudocelomados e celomados. Importante vocês anotarem esse resuminho. E para finalizar essa parte de cavidade, nós vamos ver dentro dos celomados, a gente viu que tem dois tipos de celomados, os enterocelomados e os esquizocelomados. Ana, o que é isso? É a origem do celoma. Então, essa em amarelinho, o revestimento externo aqui é a ectoderme, em amarelinho. Em azulzinho, nós temos a endoderme. Ana, da onde surge a mesoderme? A mesoderme é o folheto do meio que está em rosinha. A mesoderme, ela pode se originar de duas formas diferentes. Ela pode se originar do teto aqui do arquêntero, do intestino primitivo. Olha aqui a mesoderme se originando aqui. Quando a mesoderme se origina do teto do intestino primitivo, eu chamo de um enteroceloma. Ok? Aí ela vai formando, ó, até ocupar, olha o celoma aqui dentro. Ó. Forma os 3 folhetos germinativos com o celoma dentro. Só que a mesoderme, ela também pode se formar na base do blastóporo, aqui pertinho, ó, o blastóporo tá aqui, ó. Ela não está sendo originada daqui, do teto, ela está sendo originada perto do blastóporo. Quando a mesoderme é originada da base, pertinho do blastóporo, eu chamo de esquizocelomado. Ok? Essa é a diferença. Os dois são celomados. A diferença está na origem. Então, o que é a esquizocelia, que são os animais esquizocelomados, ok? Os esquizocelomados é aquele que a mesoderme dará origem às células situadas próximo ao blastóporo, que é esse aqui, ó, a mesoderme aqui. Estou fazendo em amarelinho. Para vocês decorarem, todo esquizocelomado são protostômios, ok? E o enterocelomado,
Os enterocelomados são aqueles que há a enterocelia. O que é enterocelia? Que a mesoderme vai ser formada no teto do intestino primitivo. Ambos vão dar origem à mesoderme. É que elas podem ser originadas em lugares diferentes. A mesoderme origina-se a partir de evaginações do teto do intestino primitivo. Ok? Quem que são enterocelomados? Os deuterostômios. Com isso, então, a gente encerra a parte de cavidade corporal, ok? O acelomado, que são os plateumintos, o pseudocelomado, que só são os nemateumintos. Agora, o esquizocelomado, todo esquizocelomado é protostômio. E todo enterocelomado é deuterostômio. Um beijo e até a última videoaula falando de simetria e metameria.